Hello, guys! Hello, everyone! Tudo bem com vocês? Welcome! Sejam bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a Teacher G, pessoal que está chegando aqui agora. E hoje ajudo pessoas adultas a falarem inglês, praticando só 15 minutos por dia, com foco total na fala. E no conteúdo de hoje, um conteúdo bastante famosinho, vamos dizer assim, que é o would. Eu tenho quase certeza que você já viu o would em algum momento da sua caminhada, da sua vida em relação ao inglês. Só que nós vamos conhecer o would hoje com um jeitinho um pouquinho diferente. A gente vai conhecer uma outra forma de usar o would que eu tenho quase certeza que você não conhece. Ou se você já viu, me fala, tá? Mas poucas pessoas sabem que o would a gente também pode usar dessa maneira que nós vamos conhecer na nossa aula de hoje, na nossa live de hoje, na nossa aula de hoje. Muito bem. Para a gente começar, então, deixa eu começar compartilhando com você a minha tela, os meus slides, para você poder ir acompanhando. Lembrando que qualquer dúvida pode colocar aí no chat. Assim que a gente termina uma explicação, eu corro lá dar uma espiada, tá? Então vai colocando aí para mim sim a sua dúvida, algo que você não tenha entendido, algo que você precise de uma explicação de uma outra forma, uma explicação melhor, enfim. Pode ir colocando aí no chat, que daqui a pouquinho eu já corro aí dar uma espiada. Muito bem, então, let's start it. Vamos começar para a gente não perder tempo na nossa aula, na nossa live. Sabe que às vezes o pessoal comenta assim nos meus vídeos, quando eu posto lá no feed do Instagram, no Face, Teacher, você fala muito rápido. Guys, eu confesso que eu falo um pouco rápido. E aí eu já vou falando. Então, se de repente o negócio estiver muito rápido, dá um toque aí, tá? Às vezes eu tenho que me monitorar para falar mais devagar. Calma, muita calma nessa hora. O pessoal que já está acostumado, né? Às vezes não estranha tanto, mas às vezes eu recebo uns comentários desse tipo. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou começar falando um pouquinho para você. Caso você não saiba, ou se você já conhece o would dessa forma, tudo bem. Só para você entender a diferença que nós vamos conhecer na aula de hoje. Para a gente começar entendendo quem é o would, eu até coloquei aqui, ó, não uso só para gostaria, porque o would, ele faz parte dos modais. O que é esse modal mesmo? A gente viu isso já aqui na live. É aquela galera, lembra? O can, should, must, né? Então a gente passou por eles um tempinho atrás. Would faz parte desse grupo. Esse grupo, né? Essa categoria de estrutura, de auxiliares, de verbos auxiliares, independente de como você queira chamar isso, são chamados de. Esse grupo é chamado de modal, tudo bem? Ou modais. Então, would, should, must, can, toda essa galera. Então, would é um deles. Tá, por que eu tô falando isso para você? Muita gente conhece o would ou traduz o would como gostaria. E você vai entender por quê. Na verdade, o would, a tradução dele é o ria. Na verdade, eu não diria tradução, guys. Deixa eu me corrigir aqui. A função do would, tá? Para que serve o would? O would, ele deixa qualquer verbo que você usar com ele, com essa terminação aqui, ó. Duria. Como assim, teacher? Por exemplo, eu gostaria de ir com você. Ó, eu postei esse exemplo agora há pouco lá nos stories pra galera. Ó, como você traduziria essa sentença? Eu gostaria de ir com você. I would like to go with you. Tá vendo? O would com like. Muito bem. Quando eu tenho essa combinação, would com like, eu não falei lá que o would vai deixar tudo no ria. Então, quando eu tenho essa combinação do would com like, eu tenho gostaria
Porque o would é quem faz esse papel com o like. Tudo bem até aqui? Então, não quer dizer que o would sozinho quer dizer gostaria. Não. Por causa desse verbo gostar, que eu estou usando com would, eu gostaria, eu tenho would like, deixando então essa frase, essa sentença nessa tradução. Eu gostaria. Mas o que é importante a gente entender? Que o would sozinho não é gostaria. Eu preciso do like para ele ficar gostaria. Eu posso usar o would com qualquer outro verbo e ele vai dar essa terminação no meu verbo. Nessa terminação de dia, tudo bem? Por que as pessoas, então, teacher, acham, né, que as pessoas me dizem isso? Então, por que as pessoas acreditam que o would é gostaria? Porque, na verdade, guys, a gente vai usar. Ele é, na verdade, usado tanto com like, ele aparece tantas vezes com esse like, que as pessoas acham que a tradução dele é gostaria, mas não é verdade. A função dele é esse dia, tá? Olha aqui, por exemplo, ó. Eu mudei agora. Eu iria, deixa até em destaque aqui, ó. Eu iria com você. Ah, mas eu não posso. Poxa vida, eu iria com você, mas eu não posso. Ó, iria. Tá vendo essa terminação do iria? Como é que vai ficar? Eu vou colocar o would com o verbo ir. O go, ir. I would go, eu iria com você. I would go with you, but I can't. Sorry, né? Eu iria com você. Então, would, eu posso usar ele com qualquer verbo que eu queira dar essa terminação do iria. Com exceção, guys, lá do deveria, que a gente já tem no should, tudo bem? Considerando isso, que o would, então, não é só gostaria, que as pessoas... Ah, quem que é o would? É, gostaria, né, teacher? Não, ele não é gostaria, vai depender com o que eu vou usar ele, tá? O que é importante a gente entender? Que eu vou fazer várias situações aí com would, independente de quem eu esteja usando. Ó, aqui eu coloquei o eu. Aqui eu mudei para ele. Tanto faz. Essa, na verdade, essa função do would, que eu posso usar com ele, ela, é uma função que acaba acontecendo com todos os modais. Lembra os outros que nós vimos? Should, can, nós vimos must também, né? Junto com have, isso, must. Todos eles eu posso usar com todo mundo. Por isso que eu falo que essa galera, esses modais que a gente fala, é assim, pensa num negócio fácil, dá para você fazer tanta coisa com eles, para você pedir muita coisa, oferecer ajuda, pedir ajuda, usar numa viagem. São vocabulários super usados em viagem. E você pode usar com todo mundo, ele, ela, nós, singular, ele não muda, eles não mudam, vale para todos os modais, tá bom? O can, should, todo mundo. Aqui, ó, até coloquei um exemplo com ele, para você já perceber que independente de quem eu vou usar aqui, mesma coisa. Ele compraria um carro se ele tivesse dinheiro. Vocês perceberam que é uma condição? Ele compraria um carro se ele tivesse dinheiro. Tem uma condição colocada aí, né? Não é que ele vai comprar, ele compraria se ele tivesse dinheiro, tá? Então, would dá essa ideia de uma condição pra gente. Olha ali. He would buy a car if he had money, tá? Ele compraria. He would buy a car if he had money. Se ele tivesse dinheiro. Então, would. Primeiro uso dele, que é o mais assim, que as pessoas conhecem, só que mais ou menos, porque a galera fica achando que só é gostaria o would e mais nada, e não é verdade. Então, o would eu posso usar com qualquer verbo. Ele compraria, iria, faria, tá? E assim por diante. Vai depender do verbo para dar essa ideia de iria. Tudo bem até aqui? Vão colocando aí para mim se tem alguma dúvida até aqui, porque a gente vai ver agora um outro uso do would que a maioria das pessoas não conhecem. Aqui, guys, o would, eu posso... Aqui eu deixei a forma escrita, só para você visualizar bem ele, só para te ajudar na consolidação do conteúdo, né? E a gente não ficar só no gostaria, gostaria, gostaria. Então, eu deixei o would escrito. Mas, na verdade, eu posso usar a forma contraída, que é só o de. Eu coloco he, coloco o apóstrofo aqui. Acho que logo à frente vai ter outros exemplos assim.
e só o D. Não precisa escrever tudo isso não, tá? Então, por exemplo, he'd, I'd go with you. Eu iria com você. Só usa a forma contraída. Eu deixei aqui hoje de propósito para te ajudar nessa consolidação, porque daí a gente usa mais um sistema representacional, né? Que é chamado, que é o visual. Então, quando você visualiza ali aquele todo, e como é um conteúdo que as pessoas fixam muito só como gostaria, a gente usa outros recursos para estimular todos os seus sentidos. Então, por isso que eu deixei ele escrito aqui. Bom, deixa eu dar uma olhada antes da gente continuar. Falando do Would, quais são as dúvidas que surgiram aí? Se é que surgiu alguma dúvida, né? Olha, Darcy, que maravilha! Então, hoje a live veio assim, caiu perfeita para você hoje, né? Que bacana, legal. Olha, Darcy ainda perguntando como ficaria essa frase do exemplo na forma interrogativa. Ótimo, ótimo. Ó, vou comentar. Ele compraria um carro se ele tivesse dinheiro? Todos os modais, o can, should, would, must. Estou falando todos porque a gente viu os outros aqui também, né? Quando eu vou fazer uma pergunta, eu só inverto o lugar da onde ele vai ali na minha sentença. Então, por exemplo, ó, já vou voltar nas demais perguntas, tá? Então, por exemplo, olhando aqui, ó, he would buy, tudo bem? Aqui eu tô afirmando. Se eu fosse perguntar, guys, eu pego esse would e jogo pra cá, tudo bem? Então, eu pego would, jogo aqui antes do he, só isso, tá? Então, se fosse uma pergunta, isso vale tanto para would, should, can, must, qualquer outro, tá? Então, se eu tô fazendo uma pergunta, né, eu pego o meu would e jogo aqui antes do he e pronto, né? É só isso que eu preciso mudar numa pergunta. Então, se eu estivesse perguntando, né, ele compraria um carro se ele tivesse dinheiro, né? Por exemplo, ele compraria um carro se ele tivesse dinheiro? Então, se eu fosse perguntar, jogo would aqui. Would he buy a car if he had money? E coloco um ponto de interrogação aqui se eu fosse escrever. Quando eu pergunto, falando sobre isso, would he, o som do H vai sumir, tá, gente? Então, vocês vão ouvir isso aqui, ó. Would, would. Olha que louco esse som. Ao invés de would he buy a car, ninguém vai falar assim com você. Would, o som do H sobe. Would he buy? Would buy a car if he had money? É isso que você vai ouvir. Would buy a car? Tá vendo como junta tudo e fica, que? Buy a car? Mas não entendi o começo. Então, would he vira would, tá bom? Muito bem, então é só inverter a ordem aqui, tá? Joga o would pra cá, ó. Joga ele antes do he. Would he buy a car? Isso vale para todos os demais, tá bom? Deixa eu ver quais são as outras dúvidas lá que surgiram. Hello, pessoal que tá chegando agora. Iracema, que bom te ver aqui. Mariângela, né? Obrigada, Dê. Thank you. Ai, muito bem. Vamos lá, então? Guys, alguma outra dúvida em relação ao would, para a gente poder seguir? O que é importante você ter entendido até aqui? Would, primeira coisa, grava isso. Se você estiver acompanhando a aula e a live, escrevendo, anotando as coisas, anota o seguinte, tá? O would não é só gostaria. Essa é a principal informação que a gente viu até aqui. O would não é só gostaria, tá bom? O would é quem? Iria. Ó, esse comecinho aqui que a gente viu. Quem é o would? Iria. É esse iria. Iria, faria, gostaria, compraria, sei lá, gente, acordaria. Qualquer coisa que vocês quiserem colocar aí, tá? Dormiria, ajudaria, já falei, né? Então, o would é o iria. Essa informação é a principal até aqui, tudo bem? Que essa é a mais conhecida, porém as pessoas acham que só serve para gostaria, e não é verdade. Tá, seguindo. A outra maneira que eu quero que você conheça do would, que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas usam.
o would, eu também posso usá-lo. Só antes da gente seguir, um detalhe, a pronúncia dessa palavrinha, assim como deveria, poderia, o L é mudo, tá, guys? Não tem o would, should, né? O pessoal vai dar um bico, né? Qual que é o outro? Could, não. Would, should, could, tá? O L é mudo, tudo bem? Outra situação que eu posso usar o would, que você vai conhecer hoje, é a mesma ideia, a mesma tradução do use it to. Quem é use it to? Então aqui você já vai aprender duas em uma, tá? Porque eles são praticamente para a mesma coisa. Você pode usar tanto um quanto o outro. Use it to é quando você diz o seguinte: costumava a. Por exemplo, quando eu era criança, eu costumava brincar muito na rua com os meus amigos. Nossa, eu brincava o tempo todo lá fora. Eu costumava a. Tudo bem? Então, use it to quer dizer isso. É uma estruturinha também que você pode usar aí para falar no passado. Would, ele também pode ser usado dessa mesma forma. Dá uma olhadinha aqui, ó. Costumava a. Por isso que tem em muitos lugares que o would aparece com essa tradução. Aparece muito, gente, em música, eu já vi bastante, série, filme e tal, mas notícias, quando eu vou ler alguma coisa em inglês e tá falando sobre o passado, gente, é bastante usado nesse sentido de costumava a. Por isso que às vezes ele aparece e a pessoa não consegue dar sentido, mas tá esquisito esse iria aqui na frase. Eu postei hoje lá no Instagram. Deixa eu ver qual foi a frase que eu postei lá nos stories, que eu não tô lembrando, mas eu acho que foi. Aí alguém me respondeu: Teacher, essa aqui eu não consegui traduzir. Eu coloquei lá, I would play with my friends when I was a kid. Acho que eu coloquei um exemplo parecido aqui. Era exatamente esse exemplo, só que nos stories eu completei lá, when I was a kid, quando eu era criança. Mas olha, eu costumava brincar com os meus amigos. Essa é a sentença, essa é a frase no português. Olha no inglês. I would play with my friends. Aí você traduz, eu brincaria com os meus amigos. Que frase estranha, né? Parece que tá faltando uma informação aí, né? Eu brincaria. Não, a não ser que fosse, se eu fosse criança, eu brincaria de novo. Mas ela sozinha, assim, ó, eu brincaria com os meus amigos, tá esquisito, não tá? Porque o would aqui não vou usar como iria, eu vou usar como use it to, como costumava. Eu costumava brincar com os meus amigos quando eu era criança, when I was a kid, when I was a girl, when I was a boy, when I was a child, tanto faz, tá tudo certo. Então, would, você pode usar para dizer costumava. Gente, essa informação vale ouro, porque pouquíssimas pessoas que estudam inglês, que estão aprendendo inglês, conhecem essa informação para o would. Pouquíssimas mesmo. Eu raramente encontro alguém que sabe dessa informação, sabe usar o would desse jeito. Então, ó, continuando ali, ó, eu costumava brincar com os meus amigos. Aqui eu coloquei a forma contraída. Eu tinha colocado a forma contraída, não estava só lembrando onde. Aqui, I would, eu posso também deixar como I'd, que é, na verdade, a forma que vocês vão mais encontrar por aí, é essa forma contraída, esse D. Como é que eu vou pronunciar? O som do D bem leve, bem sutil. I'd play, I'd play. Tá? Ele vai ficar bem sutil mesmo. I'd play with my friends when I was a child, when I was a girl, when I was a kid. Tá? Então, o would como costumava. Alguém que tá aqui na live comigo hoje, coloca aí no bate-papo se você já conhecia o would como costumava. Coloca aí, yes ou no. Yes, conhecia. No, não conhecia. Eu não conhecia o uso do would dessa forma. Coloquem aí no chat pra mim. Mariângela falando que não. Ótimo, é isso mesmo, Mariângela. A gente nunca para de aprender. Isso que é bacana, né? Eu também aprendo sempre. Sempre tô aprendendo mais um pouquinho. Sempre. Ó, então o pessoal já falando ali que não conhecia o would como costumava, tá?
Ótimo, galera. Eu imaginei que vocês não conheciam, porque de fato é o que eu tenho percebido. E aí a pessoa vê o would lá, quer ficar tentando traduzir como seria, ou quando não, fica tentando traduzir como gostaria, né? O que seria pior ainda, porque vai ficar mais confuso ainda para você entender o que está acontecendo. Ótimo, que bom. Bom porque agora vocês estão conhecendo, tá? Guys, assim como a gente usaria o would para falar uria, eu iria com você, eu faria isso. As duas formas eu posso estar abreviando, tá? Então, I'd go with you right now. Ah, eu iria com você agora. Posso usar ele abreviado. Ou quando eu estou usando aqui, I'd play, I'd help my mom. Né? Eu costumava ajudar minha mãe. Enfim, então, em qualquer uma das situações, você pode usar a forma contraída, deve usar a forma contraída, tá? Eu deixei ele da outra forma aqui, só para estimular um pouquinho o seu sistema visual. Porque a gente tem os sistemas representacionais, que são aqueles, que é a maneira que a gente prefere receber uma informação, a maneira que a gente prefere aprender algo. Você já não ouviu falar? Eu sou visual, eu sou sinestésico, eu sou, né? Então, a gente tem esses sistemas, né? E o would está aí só para estimular um pouquinho o seu visual, tá bom? Mas você pode usar a forma contraída sim, I'd, independente da situação. Tudo bem? Tá, se é igual used to, would, e se eu quisesse falar I used to play with my friends? Pode também, fica corretinho, certinho, mesmo sentido, tá? Quando eu era criança, eu costumava brincar. When I was a kid, I used to play so much with my friends. Nossa, eu costumava brincar tanto com os meus amigos. Então, tanto faz você usar I would ou I'd, que é a forma contraída, né? Ou I use it to, tanto faz, tudo bem? Então, na verdade, você já aprendeu mais uma aí, ó. Use it to, caso você não conhecesse ainda. Então, a gente já sabe que o would não é gostaria, ele é uria. Vai depender do que vem com ele, tá bom? A gente já viu que o would eu posso usar como costumava. Ó, e vai valer para todo mundo. Eu costumava, I would, ou I'd play. Ele costumava, he'd play. Mesma coisa. O would não muda para ninguém, não. E eu posso usar também quem? Use it to. Tudo bem? I use it to go. Eu costumava ir, tá? Então, já acrescenta use it to no seu grupo aí de estudo. No conteúdo que você está separando aí para aprender e estudar, que o use it to também é bastante usado. Eu costumava fazer isso quando eu era mais jovem, mas hoje, quando você quer dizer algo do tipo, tá? Ele sempre vai indicar não tanta frequência assim naquilo que você fazia, né? I used to play. Eu costumava brincar assim com os meus amigos, né? Então, tanto I use it to quanto I'd, que é o would abreviado. Tudo bem até aqui? Ele costumava viajar com seus amigos, ó. Tanto faz, né? Seu ele aqui, ó. He would travel with his friends. Ou he'd travel. Se eu quisesse colocar só o D aí, poderia, tá bom? Pode sim. Ó, dando uma dica plus aqui na nossa aula. Cuidado com esses seus, hein? Não vou usar your aqui não, tá bom? Porque se eu falo your, he would travel with your friends. Eu tô falando que ele costumava viajar com seus amigos. Com o amigo da Kelly, com o amigo da Mariângela, da Luzivalda, da Eva, da galera que tá aqui assistindo. Então, olha, ele costumava viajar com seus. Se eu falar your, tô falando que é o amigo seu. Esses seus que eu tô me referindo são os amigos dele lá, né? Então, his friends, tudo bem? Então, he would travel with his friends, tá bom? Se eu quisesse colocar use it to, poderia? Perfeitamente. He used to travel with his friends, tá bom? Poderia perfeitamente colocar, sim, o use it to também. Bastante usado. Para falar no passado. Eu costumava fazer algo. Ou qualquer pessoa costumava fazer algo, você pode usar tanto would quanto use it to. Por isso que você vai começar a perceber que nem sempre o would vai dar para você traduzir como uria, né? Do tipo,
ele viajaria com seus amigos. Tá, não estaria errada essa sentença, né? Se eu quisesse falar isso, tá tudo bem, mas ia ficar um pouco estranho, parece que tá faltando uma informação, né? Ele viajaria com seus amigos, se ele tivesse dinheiro, aí faria mais sentido, né? Então, por isso que às vezes o would não vai ter essa tradução do ria. Tudo bem até aqui, guys? Então, ó, resuminho, que eu gosto bastante de fazer, fechar a aula com um resumo, né, para ficar bem claro mesmo. Quem é o would? Ele é o iria, vai depender do verbo que eu usar com ele. Iria, faria, gostaria, compraria, jogaria, viajaria, acordaria, né? Nossa, aí você coloca o verbo que você quisesse. Correria, né, Kelly? A nossa runner, a nossa corredora. Eu correria se eu... Kelly, você conhece o Rodrigo Bicudo? Coloca aí pra mim se você conhece o Rodrigo Bicudo. É uma pessoa sensacional, colega meu de treinamentos que a gente já fez juntos, eu pude conhecê-lo. E ele dá dicas sensacionais só de corrida. Ele tem um programa de corrida. Não sei se você de repente até já conhece, que você já está nesse mundo, mas como eu sei que você gosta de correr, procura lá Rodrigo Bicudo no Instagram. Sensacional o conteúdo dele. Sempre quando eu vejo ele, eu lembro de você, a nossa corredora. Muito bem, então would vai ser uria ou o would eu posso usar para o passado quando eu quero falar costumava a. Nossa, eu costumava fazer isso, você costumava fazer aquilo, tá? E lembrando, então, que esse would, eu poderia ter colocado aqui, né, guys? My bad, falha minha. Eu posso também o use it to. No seu resumo aí que você tá anotando, ó, acrescenta o use it to para você saber que também tem a mesma tradução. Então, como eu posso falar eu costumava? Eu posso falar de duas maneiras. I use it to ou I would, ou I'd, né? A forma abreviada, tudo bem? Porque vai dar o mesmo sentido. Ótimo, Darcy. Ó, a Darcy colocando ali, né? Que ela viu a frasezinha lá no Instagram. Também, a primeira coisa que ela pensou foi traduzir como brincaria. Ó, você vê que quando a gente coloca esse iria, não ia ficar estranho? Eu brincaria com os meus amigos se eu fosse. Nossa, que esquisito, né? Ou quando eu era criança, acho que era essa a frase, né? Eu brincaria com os meus amigos. Ficou estranho. Teria que ter um C ali, né? Eu brincaria com os meus amigos se eu fosse criança. Aí tudo bem, né? Aí seria uria. Como não é o caso, né? Eu costumava brincar com os meus amigos quando eu era criança, né? Deu mais sentido como costumava. Porque as pessoas às vezes falam, mas quando eu vou saber que é uria? Quando eu vou saber que eu costumava? Guys, você vai saber por todo o contexto da frase, por toda a situação que está ali. É igual agora que eu postei no Instagram. Então, você vai saber. Não fica preocupado com isso, não. Porque começa a ser bem mais automático do que você imagina, tá bom? Então, fica tranquilo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ó, a Neuraci falando que não conhecia nenhum modal. Neuraci, o Team Teacher G vai ter, assim, várias aulas só deles, tá? Fica tranquila. E até porque é tão fácil mesmo. Eu falo isso nas aulas lá que vocês vão passar. É muito fácil. Modal é um negócio muito, muito tranquilo mesmo. Muito. Obrigada, Mariângela. Thank you. Que mais, guys? Alguma dúvida? Então, o que a gente tem que entender da live de hoje? O would não é só gostaria. O would é o nosso iria. Vai depender de quem eu vou usar com ele. E o would também pode ser eu costumava a para usar no passado. Eu costumava brincar, eu costumava fazer isso. E se eu quiser usar o use it to, também posso. Porque os dois querem dizer a mesma coisa, sinônimos, tá? Então, você pode usar tanto um quanto outro, não tem problema algum, tá? Mais alguma dúvida? Coloquem aí para mim se tem mais alguma dúvida. Complementando a pergunta da Darcy sobre se eu tiver que fazer pergunta, como é que fica? Sempre vai valer para todos os modais, o can, o should, o must, né, que a gente viu, o would. É só trocar ele de lugar, tá bom? Se eu vou falar assim, ó,
Você iria comigo. You would go with me. Se eu quero perguntar para você, você iria comigo? Eu inverto. Eu coloco o would antes do you. Would you go with me? Você iria comigo? Tá? Então, se eu quero perguntar, would you? Would you? Would you go with me? Se eu fosse usar o can, mesma coisa, só inverter de lugar. Can you go with me? Você pode ir comigo? Se eu fosse usar o should para pergunta, mesma coisa, tudo no mesmo lugar. Eu só troco a peça. Should you go with me? Você deveria ir comigo? Se eu fosse usar o must you go with me? Então, a regra é igual para todos. A regra é clara, né? Já dizia o Kleber Machado, né? Sim, vai ficar lá no Telegram e vou postar o PDF também lá para você. Eu acho que eu tô devendo alguns PDFs, acho que da live de ontem eu não coloquei. Tem live que, dependendo do conteúdo, o PDF sozinho não faz sentido algum. Mas para quem assistiu a live, ou para quem vai assistir depois, aí sim. É que às vezes o PDF sozinho lá, se a pessoa não vê a live, vai talvez imaginar o que seja, mas fica um pouco vago, né? Mas vou postar lá para vocês, sim. Mais alguma dúvida, galera? Ó, Darcy, não tem problema errar não, viu? Não tem problema algum errar, né? A intenção é exatamente entender até que ponto o would é conhecido. Ah, conheço só Uria. Ótimo, então eu já sei que tem um pessoal que não conhece o would dessa forma. Então, fica sempre muito à vontade. A intenção não é colher ou receber o acerto de vocês ou o erro de vocês. É mais assim uma identificação do que o seguidor ou o aluno conhece e o que ele não conhece, porque daí, a partir daí, eu consigo ir separando materiais, preparando aulas. Então, sempre quando tiver algo do tipo, pode responder sem medo, viu, galera? A intenção não é gabaritar, responder para acertar, não. Muito bem, pessoal, se não tem dúvidas, já sabe, espero vocês amanhã. Esse link da live vai ficar disponível para vocês, você pode compartilhar com quem você quiser. Mesmo que não esteja listado, com o link você consegue acessar a aula, a live. Thank you so much. Thanks for being here with me. Again, obrigada por estar aqui comigo de novo. See you tomorrow. I hope to see you tomorrow at 5. Espero ver vocês amanhã às 5. Então, ainda não sei qual vai ser o conteúdo de amanhã, tá bom? Quem quiser sugestão, me manda no direct. Acho que eu vou fazer um postzinho agora lá no feed, pedindo sugestão. Eu já tenho uma da Kelly, que acho que eu trago essa semana ainda, tá, Kelly? Das horas, vou preparar o material. E se você tiver qualquer sugestão que você gostaria, eu tô sempre pondo caixinha lá no Instagram, responde lá e a gente traz pra lá. Então, see you guys, bye bye, thank you!